nesse mesmo espírito de adoração, de louvor, de reconhecimento da grandeza do nosso Deus. Muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês que são a minha casa, a minha igreja, aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Vocês já perceberam que o tempo está passando muito rápido? A gente piscou o olho e já é março, né? Mas falaram que as coisas começam de verdade agora, né? Que passou o carnaval, então o ano está começando amanhã. Essa sensação de que o tempo está passando muito rápido deixa a gente acelerado, sabe? A gente coloca a água para ferver e fica fazendo assim. Por quê? Porque está demorando. A gente fica com a sensação que tudo precisa acontecer muito rápido. Tudo precisa acontecer imediatamente. Por que a gente tem essa sensação? Eu tenho 50 anos. 51, gente. Meio século de vida eu tenho. Mas se a gente fizer uma análise histórica desses últimos 50 anos, as coisas mudaram absurdamente. E o nosso acesso à informação, acesso à tecnologia, faz com que a gente acredite que as coisas precisam acontecer muito rapidamente. Qual que é o prejuízo dessa percepção? Que a gente fica impaciente, intolerante aos processos naturais. De quê, Sandra? Processo de crescimento, processo de evolução. Você concorda comigo que Jesus, sendo Deus, ele poderia ter nascido com 30 anos? Você concorda comigo? Né? E ele poderia ter ficado ali 3 anos, assim, observando as coisas, mas não foi assim. Jesus nasceu da barriga de uma mulher, fez cocô nas fraldas, fez xixi. O próprio Deus se submeteu aos processos. O processo faz parte da nossa vida. E é sobre processo que eu quero falar com vocês hoje. Muito obrigada a vocês que oraram por mim. Vocês ficaram sabendo, né? Que eu sentei, vou contar, vocês não sabem não. Eu sentei para produzir sermões, porque mês de março é um mês que a gente prega muito, é o mês das mulheres. E aí eu tirei um dia para isso. Sentei na cadeira para começar a preparar as mensagens. Senti uma dor absurda. Isso foi numa sexta-feira. Eu aguentei a dor até 2 da manhã. Depois a gente foi para o hospital e eu saí do hospital na sexta-feira. E foi lá no hospital, nesse processo de dor, que o Senhor me sensibilizou e me entregou essa mensagem. E eu exalto por isso, glória a Deus pelas nossas fraquezas. Nas nossas fraquezas o seu poder se aperfeiçoa. Amém, amém. E foi isso. Então, hoje eu quero mergulhar com vocês numa história que para mim é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. E é também o processo de crescimento e de evolução mais disciplinado que eu já vi. Eu vou falar com vocês hoje sobre José do Egito. Eu comparo todo o sofrimento de José do Egito ao de Jó. Jó não perdeu tudo? José do Egito também perdeu. Só que o processo de Jó dá a impressão para a gente que foi tudo muito rápido. O processo de José do Egito demorou. E demorou. E demorou. E a gente não encontra em nenhum momento José do Egito reclamando.
José do Egito murmurando, José do Egito se vitimizando. É ou não é verdade? Então, eu sou apaixonada pela personalidade dos personagens bíblicos. E aí, o Senhor me levou a analisar a personalidade de José do Egito. E é sobre ele, sobre a personalidade dele, que nós vamos conversar hoje. Por isso, o que está escrito ali? Nosso tema, 4, lê comigo. 4, uma... Amém, amém. Abra sua Bíblia em Gênesis, a história de José do Egito. Depois você vai chegar em casa e você vai ler, tá bom? Você vai ler toda ela. É linda, é riquíssima e tem muitos ensinamentos para nós. Eu vou trazer para vocês alguns recortes, mas nós vamos compreender o todo. Lá em Gênesis 37, versículos 23 e 24, diz assim: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Aqui a gente começa a analisar o contexto familiar de José do Egito. Ele vivia num contexto árido em relação a suprimento emocional. No lugar onde ele vivia, na casa dele, ele era, o que a gente acabou de ler? Ele era odiado. Por quem? Por todos, exceto pelo seu pai. E aí eu fiquei pensando, por que esse rapaz tão lindo, tão cheio de dons, tão cheio de talentos, por que ele era tão odiado? Eu entendo que José era falador, fofoqueiro e impulsivo. Não briguem comigo. Quando eu falei para Leleco assim: Leleco, se eu falar que José do Egito era fofoqueiro, eles vão brigar comigo? Aí Leleco falou que sim, mas ele falou: eu confio, vamos. Então, vamos lá. Por que eu digo que José do Egito era fofoqueiro? Quer ver? Abre a sua Bíblia aí, Gênesis 37, versículo 2. Está escrito assim: esta é a história da família de Jacó. Jacó é o pai de José. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Pensa naquele irmão que o pai ama, que é o certinho, o adorado, queridinho do papai, e que fica te observando. No menor deslize que você tiver, ele faz o quê? Ele vai lá e faz o quê? Conta para o pai. O nome disso é o quê? Fofoca. Versículo 37, aliás, continuando no capítulo 37, eu vou começar lá do comecinho, vou ler os de 9 a 11. Depois teve outro sonho, está falando de José, tá? Ele tinha tido um sonho e agora ele teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Ele falou assim: tive outro sonho, eu vejo escorrendo o prazer dele. Sonhei de novo. E dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Ele era Será que era sem motivo? Continuamos. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu. O pai que adorava ele, repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos
viremos a nos curvar até o chão diante de você. Assim, seus irmãos tiveram ciúme deles. O pai, no entanto, refletia naquilo que ele dizia. Eu penso que José era aquele tipo de pessoa que se empolga, sabe? E sai falando pelos cotovelos, e fala, e não se importa se o que está falando está ferindo, está magoando, porque ele quer falar. Era ou não era falador? E era impulsivo. Por que ele era impulsivo? Nessa contingência familiar, se ele fosse uma pessoa cautelosa, analítica, você acha que ele iria falar as coisas dessa forma? Não iria. Ele suscitava o ódio daquela galera. Por quê? Porque ele falava o que ele queria, do jeito que ele queria, na hora que ele queria. Mas, nesse contexto todo, José perdeu a sua mãe numa casa onde tinha várias mães, inclusive a tia dele era mãe dos seus irmãos também. Todo mundo conhece essa história. Então o sujeito era órfão de mãe, era rejeitado, era odiado, era falador e fofoqueiro. Mas Deus olhou para ele. Deus não está nem aí para a nossa personalidade. Ele não está nem aí se você é falador. Ele não está nem aí se você é fofoqueiro. Ele não está nem aí se você não tem controle de impulsos. Está ouvindo, Lívia? Lívia Zanon? Deus não está nem aí. Sabe por quê? Porque Ele escolhe improváveis. E Ele olhou ali, naquele contexto. Ele falou: eu tenho um plano para a vida desse menino. Esse solitário, esse rejeitado, esse odiado é meu. O meu plano não vai se cumprir aqui nesse contexto. Eu preciso tirar ele daqui. Eu preciso tirar ele daqui porque eu preciso treiná-lo. E eu lhe darei governo sobre a terra. Eu usarei a vida dele para salvar o povo. O meu povo, o povo que eu escolhi para chamar de meu. Esse é o olhar do Senhor. Não importa como é a nossa personalidade, os planos e o propósito dele para nós são muito maiores. Muito maiores. Então, de solitário, rejeitado e odiado, José foi observado pelo Senhor. E agora nós vamos caminhar pelo processo de crescimento, de evolução de José, até que o propósito venha, até que o momento do governo, o momento da honra chegue. Primeiro lugar que Deus levou José, foi Deus que levou. E Ele vai dizer isso para a gente lá na frente. Gênesis 37, continua aí com Gênesis 37 aberto. Versículos 23 e 24. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Quando eu estava convencendo o Leleco que José do Egito era falador, eu falei para ele: você sabe por que ele era falador? Porque o primeiro lugar onde Deus vai treinar é no silêncio. Poço é lugar de silêncio. O fundo do poço para onde José foi jogado, não tem nada pior para alguém com uma personalidade expansiva, com a personalidade tão, como eu, assim, sabe? Pessoa afoita, empolgada, bota o menino dentro do poço, leva ele ao fundo do poço, para treiná-lo. Eu penso em Deus falando assim: filho, agora somos você e eu.
Agora somos apenas eu e você. E nós vamos confirmar isso nos outros lugares. Quando a Bíblia vai dizer, e onde José pisava, quem pisava com ele? O próprio Deus. Mas Deus marcou um encontro com José dentro do poço, para treiná-lo. Porque poço é o lugar onde Deus afirma a nossa identidade de filho. É no poço, é no poço, é no silêncio, é no quarto escuro, é na dor, é no leito do hospital que ele vem e ele fala: você é meu, eu te escolhi, eu tenho um plano para você, você é o meu querido, amado meu. E aqui eu vou te ensinar a depender exclusivamente de mim. Poço é lugar de contato consigo mesmo e de contato com Deus. Deus desenvolve e aguça os nossos ouvidos espirituais no poço. Tem uma historinha, eu até gravei um reel sobre isso. Tem uma historinha que fala que um fazendeiro muito rico perdeu um relógio no celeiro da sua fazenda. E era um relógio muito valioso, além do valor financeiro, tinha um valor agregado, afetivo, era um relógio de família. E ele ficou desesperado, movimentou todos os funcionários da fazenda para procurar aquele relógio e ninguém encontrou. Estava todo mundo já cansado, ele falou: tá, vamos suspender as buscas, amanhã a gente volta a buscar o relógio. E aí, o seu filhinho de 8 anos entrou no celeiro, sozinho. Depois de 5 minutos, ele saiu de lá com o relógio na mão. E o pai falou: uai, como é que você fez? Ninguém conseguiu encontrar. Ele falou assim: eu fiquei em silêncio até ouvir o tic-tac do relógio. Deus nos leva ao silêncio para treinar o nosso ouvido, para ouvir o tic-tac do relógio, para ouvir a sua voz, para reconhecer a sua voz. É no silêncio, é no secreto, é no contato, é no momento de vulnerabilidade, é no momento de fragilidade que você aprende a depender de Deus. E ali é uma situação em que ou você depende, porque você não tem muita escolha, você não tem tantas opções assim. Além de desenvolver e aguçar os nossos ouvidos, como eu já disse, Deus revela a nossa identidade de filho. No caso de José, José tinha uma identidade, uma paternidade no seu coração já formada, porque ele era muito querido pelo seu pai. Embora ele tivesse, eu penso que se ele mesmo assim não tivesse, Deus iria paternizá-lo ali no poço. Mas ali foi mais, no caso de José, foi mais uma transferência. Filho, você foi cuidado e amado pelo seu pai Jacó. Você dependeu dele, você o agradou, agora é comigo. Agora somos eu e você. Daqui para frente, aonde você pisar, eu vou com você. E você precisa me reconhecer. Além de, eu falei que Deus revela a nossa identidade de filho, Deus treina também a nossa dependência, a nossa fé e a nossa confiança nele. Deus alinha a nossa visão sobre ele. A gente entra no poço como Elias entrou na caverna. Elias entrou na caverna pensando que Deus era um carrasco. Abre a sua Bíblia aí em 1 Reis 19, versículo 9. Está escrito assim, sobre Elias, na caverna. Está escrito assim: em vez de repreendê-lo, o Senhor apenas lhe perguntou: que fazes aqui, Elias? Caverna, poço, é lugar onde Deus diz: você é meu filho amado. Eu vou te alimentar, eu vou te pegar no colo, eu vou te sustentar. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Isso mostra a forma pessoal, paciente, atenciosa com a qual Deus trata os seus filhos que passam por momentos de dificuldade. Deus também nos abastece para as próximas etapas. Em Atos 28, vocês conhecem bem a história de Paulo, mas Atos 28 vai dizer que Paulo passou por tanto perrengue e tanta tribulação na ilha de Malta. Ele foi picado por uma cobra, ele foi acusado de ser feiticeiro, foi um dos poços onde Paulo passou. Sabe para quê? Sabe o que Deus queria entregar para Paulo? Deus queria entregar mais recursos. Deus queria honrá-lo. Poço é o lugar onde Deus nos abastece. Nós saímos do poço abastecido de fé, abastecido de esperança, abastecido de confiança, abastecidos da presença do Senhor, se nós nos submetermos ao processo dele. Meu primeiro poço aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade. Eu sou conhecida pelo gentil apelido de menina do milagre. Eu tenho 51 anos, como eu já falei, gosto nessa frase de menina e de milagre. E o primeiro milagre aconteceu aos 8 anos. Eu fui contaminada por uma bactéria muito contagiosa, muito severa, e eu tive que ficar 25 dias em estado de isolamento. Os meus pais só podiam me ver através de um vidro e eu só tinha contato com médicos e com enfermeiros. E eu saí dessa experiência com uma sensação que hoje, olhando em retrospecto, eu entendo que é uma sensação muito espiritual. Eu saí dessa situação como se sempre tivesse alguém encostando a mão na minha testa. Sabe? Eu saí assim. Até hoje, quando eu estou passando por alguma dificuldade, eu tenho essa sensação que tem alguém encostando a mão na minha testa. Eu tenho certeza que é o meu Pai. Eu tenho certeza que é o meu Deus. Eu tenho certeza que Deus começou a me abastecer com a sua presença aos 8 anos. Joia! Passamos então do primeiro estágio, do primeiro lugar, do primeiro processo. Por quê? Porque José foi aprovado, ficou quietinho, aprendeu tudo que tinha que aprender, não reclamou, não murmurou, não falou porque tudo eu, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Não, José se submeteu ao processo e por causa disso ele passou para o próximo lugar, que é a casa de Potifar. Lugar de aprendizado, lugar de posicionamento, lugar de identidade. Lá no capítulo 37, versículo 28, quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E lá, a presença do Senhor estava com ele. Depois você vai ler lá, capítulo 39, de 2 a 10, vai contar como José era querido pelo seu dono, pelo seu senhor, por Potifar, como Potifar confiava nele, confiou a ele o governo da sua casa, mas tinha uma infeliz de uma mulher lá, que nem o nome dela a gente só sabe que ela era a infeliz da mulher de Potifar, que se engraçou por José, que era um homem atraente, jovem, bonito, e ela queria se deitar com ele, e ele vai se posicionar de uma forma. Eu comparei José do Egito a Davi, e Davi todo mundo sabe que é o homem segundo o coração de Deus, mas Davi olhou para Betseba e ele sucumbiu aos seus desejos. José, um rapaz jovem,
bonito? Você acha que os hormônios não estavam ali cobrando a conta? Você acha que foi por não desejar, por não querer, que José disse não para a mulher de Potifar? Não. José disse não porque ele não abriu mão do propósito. José disse não porque ele não abriu mão do sonho. Deus pode te dar sonho, Deus pode te dar promessas, Deus pode e tem um propósito para você, mas é você que define se você vai continuar no treinamento para chegar ao propósito. E sabe o que José diz? Ele diz: aqui nessa casa eu tenho tudo. A única coisa que eu não posso ter aqui é a senhora. Eu não vou pecar contra Deus e eu não vou pecar contra o seu marido que confiou em mim. Sabe o que é isso? Lealdade e gratidão. Gratidão não é dizer obrigado, não é dizer Potifar, muito obrigado por confiar em mim. Não, gratidão é aonde está o nosso foco. Vamos fazer um paralelo com Eva e Adão? Eva e Adão estavam onde antes de pecar? No paraíso. Eles tinham o que no paraíso? Tudo. Onde que eles escolheram olhar? Vocês já me viram falar sobre isso? Onde que eles escolheram olhar? Para a única coisa que eles não podiam ter. Ao contrário disso, José era escravo. Escravo tem tudo, gente? Não tem, mas ele diz: eu tenho tudo aqui. E eu não vou desejar a única coisa que eu não posso ter. Percebe? Percebe a diferença? É por isso que ele se submete ao propósito. Ele sabe qual é a sua identidade. Ele recebeu essa identidade no poço. Ele sabe quem está com ele. Ele é aquele que diz: eu sei bem em quem eu tenho crido. Casa de Potifar é a casa de ser sal e luz, lugar de viver integralmente a sua identidade, lugar de expressar gratidão e lealdade, lugar de posicionamento. Como eu já tracei com vocês o paralelo entre José do Egito e Eva e Adão, e nós percebemos que ele não sucumbiu. Por quê? Porque ele escolheu não negociar o seu propósito. Ele escolheu não negociar o seu sonho. E a gente negocia. O que é a casa de Potifar no nosso dia a dia? A casa de Potifar, eu vou falar de mim, vocês sabem que eu não gosto de falar da vida dos outros. Para mim, a casa de Potifar é quando a minha contadora liga e fala assim: nós vamos emitir todas as notas de todo mundo que você atendeu esse mês. Dá vontade de falar o quê? Não, porque quando a gente emite nota, a gente paga muito imposto. Não são os impostos que vão substituir o meu propósito. Os impostos, o dinheiro, tudo que o Senhor me dá, não pode substituir o meu propósito. E o meu propósito nada mais é, o meu e o seu propósito, nada mais é do que viver como Jesus, se parecer com Jesus, brilhar a luz de Jesus aonde nós estivermos. E para brilhar a luz de Jesus, nós precisamos apenas ser aquilo que a Bíblia diz que nós já somos. Você sabe que Jesus, ele não fala assim: sejam, se comportem como sal da terra e luz do mundo. O que ele fala? Vós sois. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Já é a nossa identidade. Se comportar diferente disso é se comportar diferente de quem você é incongruente, é antagônico, e a gente não suporta isso, isso adoece, isso gera depressão, isso gera ansiedade. Por quê? Porque o valor está dentro de nós, e se nós não nos comportamos de acordo com esse valor, nós adoecemos. Então,
que a gente aprenda a olhar, porque não há outro Deus além do nosso Deus. Isaías 45, versículos 2 a 6. De 2 a 6, eu irei adiante de ti, é promessa do Senhor para mim e para você, presta bastante atenção. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, pelo amor do meu servo Jacó, o pai de José do Egito, meu eleito. Eu te chamei pelo teu nome, eu pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Não tem para onde correr. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso Deus, esse é o nosso lugar. E aí, porque José não sucumbiu, ele foi então injustamente jogado na prisão. Quem seria José se tivesse se deitado com Potifar? Quem seria ele? Seria mais um hebreu escravo morando no Egito e nada mais. E lá na prisão nós vamos entender o que José aprendeu. Na casa de Potifar, ele não negociou o seu propósito. A prisão é o lugar, pode passar para o terceiro, isso. Prisão é lugar de desenvolver o olhar de Jesus para o seu semelhante. Prisão é lugar de empatia, de compaixão, de graça e de benevolência. Leia para mim, abre a sua Bíblia aí, em Gênesis, agora a gente saiu do 37, a gente vai para o 40. Gênesis 40, versículos 6 e 7. Está sendo projetado? Eu não olhei para trás em nenhum momento. Ok, vou ler para vocês. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Lembra daquele José, falador e fofoqueiro, que falava, sem se importar se estava ferindo ou não o seu semelhante? Então, ele está passando por um treinamento e ele está no terceiro lugar do treinamento dele. E ele entrou na prisão e Deus entrou com ele. Aqui também na prisão ele recebeu uma posição de governo. Aqui também ele liderava. Mas eu não quero dar destaque a isso. Eu quero dar destaque ao olhar de José para o padeiro e para o garçom. Como é o nome do garçom, gente? O copeiro, isso. Para o padeiro e para o copeiro. Ele chega e ele apenas olha para a expressão das pessoas. E sabe o que ele faz? Ele percebe o que aquelas pessoas estão sentindo. Sabe que olhar é esse? É o olhar de Jesus. É Jesus. É Jesus que olha para a gente e fala: o que queres que eu te faça? É Jesus que olha nos nossos olhos e pergunta: quem são os seus acusadores? Cadê os seus acusadores? Aqui, José só quer saber por que eles estão tristes. Aqui, a preocupação é com
o bem-estar do seu semelhante. Para ocupar um lugar de governo, José precisa se parecer com Jesus, olhar como Jesus, sentir como Jesus, amar como Jesus, se dedicar ao outro como Jesus. José é aquele que se importa profundamente com a dor do outro. Jesus faz perguntas e José também faz perguntas. Por que hoje vocês estão com um semblante triste? E aí, aqueles homens contaram para José, porque eles estavam preocupados. Um tinha sonhado uma coisa, o outro tinha sonhado outra coisa. Ele olhou para o copeiro e falou: você vai ser restituído ao seu cargo de copeiro. E olhou para o outro, ele não falou infelizmente, mas pelo tato que eu percebo nele, eu tenho certeza que ele falou: infelizmente, o mesmo não vai acontecer com você. E ele pediu para o copeiro, ele falou: você vai ser restituído, eu tenho certeza disso. Quando você chegar lá, lembra de mim, conta que eu estou aqui injustamente. Passaram-se 2 anos até o copeiro se lembrar dele. 2 anos depois, e aí a gente sai agora da prisão e a gente vai para o nosso próximo lugar, o 4º lugar, que é o lugar de honra, é o palácio. José chega no palácio porque Faraó estava tendo sonhos. Sonhava com 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas, sonhava com 7 espigas de milho muito cheias e 5 espigas, enfim, ele consegue interpretar o sonho do Faraó. E aí, eu quero ler com vocês aqui. Ele interpreta o sonho, né? Mas além de interpretar o sonho, lembra que José falava demais? A pessoa não se contém. Mas nesse caso, Deus está usando as características dele para cumprir o seu propósito. Ele, além de interpretar o sonho de Faraó, ele diz o que o Faraó precisa fazer. Ele dá a resposta. Ele não apenas levanta o problema, mas ele, com toda a sabedoria adquirida ao longo do seu treinamento, ele sabe o que precisa ser feito. E aí ele diz: procure agora, ó Faraó, um homem criterioso e sábio, e ponham-no no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. E aí, Faraó reconhece as marcas do treinamento de José. E lá em Gênesis 41, no versículo 37, o plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, Faraó lhe perguntou a José: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Será que aqui no Egito a gente encontra alguém com tanta sabedoria, com tanto discernimento e com tanta presença de Deus? Não encontraria. Por isso, disse, pois, o Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas: não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. E o Faraó prosseguiu:
entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim, José foi posto no comando de toda a terra do Egito. A promessa se cumpre, o propósito se cumpre, e José, que se submeteu ao árduo, doloroso, sacrificial treinamento, ele enfim ocupa esse lugar. E ele está ali governando no palácio há 9 anos. Quando, sabe quem vai até ele? Quem? Quem vai até José em busca de comida? Vocês estão bons de Bíblia? Os seus irmãos vão até ele. E aqui é a hora que eu, Sandra Leite, penso: gente, Deus me colocou aqui, está na hora de fazer o quê? Esfregar na cara deles e dizer: eu falei que vocês iam fazer isso, que vocês vinham aqui, que vocês iam se humilhar. José faz isso? Não. Interessante que José, ele também não procurou Potifar para dizer: ó, eu era inocente, tá? Olha onde que eu estou hoje. Não. Quando o Senhor nos coloca em posição de honra, não é para humilhar, não é para corrigir, não é para esfregar na cara de ninguém. Quando Ele nos coloca em posição de honra, é para abençoar, é para ser Jesus, é para olhar como Jesus, é para dizer, conforme disse João Batista: importa que Ele cresça e que eu diminua. É dele, é por ele, é para ele, é única e exclusivamente para ele. E aí ele olha para aqueles irmãos que o odiaram, que o traíram, e ele fala assim, Gênesis 45, de 4 a 8: por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas. Pois foi, repete comigo, para salvar vidas, que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Não é uma pessoa grande? Não é alguém que cresceu e que passou pelo treinamento, que se submeteu e que se tornou gente muito grande? Mas deixa eu te contar uma coisa: não foi fácil para José dizer isso para os seus irmãos. Se vocês lerem lá o versículo 1 e 2, vai dizer que José, ele chorou tão alto que todo o palácio ouviu o seu choro. Tinha dor ali. Por quê? Porque ser traído dói, porque ser rejeitado dói, porque ser abandonado dói, porque ser caluniado dói, vai doer, dói em mim, dói em você, doeu em José. Mas lugar de honra é lugar de perdão. Lugar de honra é lugar de ressignificar. Lugar de honra não é lugar de olhar para trás e falar: devia ter sido assim, 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 e não foi. Lugar de honra
é lugar em que você entende que você precisava passar por todo o processo e que não foram as pessoas que te feriram, foi o treinamento. Porque Deus, Ele usa todas as nossas dores para nos aperfeiçoar. Deus é o maior reciclador que existe. Deus não desperdiça nada. Ele queria que José passasse por tudo isso para chegar aonde ele chegou? Não, ele não queria. Porque ele é bom e tudo que ele faz é bom e tudo que ele quer é bom. Mas já que os irmãos queriam, já que tinha que ser como foi, então Deus usa, Deus transforma, Deus renova, Deus restaura e Deus enche o nosso coração com a sua presença, com a sua paz, com o seu amor e com o seu perdão. Porque esse perdão que José libera sobre os seus irmãos não é dele, esse perdão é de Jesus. Esse amor que José libera sobre os seus não é dele, é o amor que só o Espírito Santo é capaz de nos capacitar. Então, palácio é lugar de expressar amor e perdão, que é a tônica do ministério de Jesus Cristo. Sobretudo, palácio é lugar de suprimento completo. Eu estava pensando aqui enquanto pregava, se eu iria finalizar esse nosso momento contando para vocês mais uma história da minha vida, porque eu vivo contando. Então, se você já ouviu, eu peço que você tenha paciência comigo, rapidamente. Eu quero falar da provisão completa, eu quero falar do suprimento completo que a gente recebe depois de passar por um árduo treinamento. Falei para vocês que eu sou conhecida como a menina do milagre, não falei? Mas eu sou mesmo, porque eu já vivi tantos e tantos e tantos milagres. O último foi o último maior, porque eu vivo milagres todo dia, você também vive, você sabe disso, né? Você sabe que os milagres do dia a dia, os livramentos do dia a dia, a proteção, a guarda, o amor do Senhor. Mas em 2017, eu estava com um problema muito sério. Eu tenho o quadril do lado direito, é todo de metal. E é uma prótese bem grandona. E ela tinha saído do lugar. Estava gerando muita dor, estava gerando muitas dificuldades. E nenhum médico queria aceitar o meu caso. Ninguém. Todo mundo olhava, eu ia aos ortopedistas, eu ia aos especialistas. Todo mundo olhava para os meus exames e ficava assim, e depois falava para mim, é melhor a gente não mexer, né? Pode ficar pior, se a gente mexer você pode perder a perna. Mas teve um sujeito que ele foi corajoso e ele decidiu mexer naquele negócio. E ele falou assim, Sandra, eu acho que dá para a gente trocar uma parte da sua prótese que está muito gasta, mas não dá para trocar a prótese toda, porque você não tem sustentação óssea para trocar. Então, vamos tentar? Eu só preciso que você me traga o seu prontuário, porque essa prótese ela foi colocada em mim quando eu tinha 22, 23 anos. Então, em 2017 eu tinha quantos anos, pastor Caião? Enfim, faz as contas aí, já tinha passado pelo menos mais de 20 anos e eu fui atrás do tal do prontuário. Vocês acham que eu achei? Não achei. Para que precisava do prontuário? Para descobrir qual era o modelo da minha prótese, para pedir para o fabricante fabricar uma parte dela e nos mandar. E a gente não sabia quem era o fabricante. Mas o sujeito, o doutor Edmar, tão corajoso, ele falou, não tem problema não. Vamos então fotografar aqui todos os exames que a gente tem, todos os raios-x, e vamos mandar para os fornecedores de prótese do Brasil e do mundo, e vamos ver o que a gente recebe de resposta. A gente recebeu algumas respostas. E eram assim, pode ser essa. O outro, pode ser essa. Ninguém dava certeza de nada. A gente tinha 3 respostas diferentes. Um dizia que era um, outro dizia que era outro, outro dizia que era outro. E aí,
o médico falou para mim assim: Sandra, será que a gente consegue comprar 3 kits para tentar trocar uma parte da sua prótese? Falei, não sei, vamos tentar. E a gente tentou, e o primeiro milagre aconteceu. O convênio liberou para a gente comprar 3 kits. Por que tem que comprar os 3? Porque depois que abre, não pode ser reutilizado. Compramos os 3 kits, isso é caríssimo. E aí, foi para o centro cirúrgico, vivendo o momento da provisão completa. Sabe o que é o momento da provisão completa? É o momento em que você está tão em paz, tão tranquila, tão conectada com você mesmo e com Deus, que você, de verdade, eu não estava preocupada se eu iria sair do centro cirúrgico com perna, se eu iria sair do centro cirúrgico sem perna. Obviamente eu gostaria muito de sair do centro cirúrgico com perna, mas eu só pensava assim: se a única forma de me livrar desta dor é passar por esse processo, eu vou me submeter. E eu sei que eu tenho um Deus que é bom, eu sou a menina do milagre, Ele vai fazer o que precisar ser feito. E aí, Juliana, minha sobrinha médica, ela ficava medindo os meus batimentos, e ela falava: tia, não passa de 80, os meus já estão em 140. Eu falava: então, acho que você precisa fazer atividade física. E a gente entrou no centro cirúrgico. Me anestesiaram, eu estava dormindo, né? Estava anestesiada, me abriram. E aí, tudo que eu passo a contar a partir de agora é sob a ótica de Juliana. E ela disse que estava horroroso. Ela falou: tia, tinha ferrugem dentro de você. Ninguém entendia como é que você ainda andava. Milagre, provisão. Tiraram então a parte que precisava ser trocada. E aí a gente tinha o desafio que era encaixar a peça na peça que eu já tinha. Tentaram encaixar a primeira e não deu certo. Tentaram encaixar a segunda e também não deu certo. Tentaram encaixar a terceira e também não deu certo. E nesse momento todo mundo já estava chorando. Olha que lindo. Os médicos estavam chorando, os auxiliares estavam chorando, porque eles tiveram tanta esperança, eles tiveram tanta confiança de que daria tudo certo. E infelizmente, um deles, né, o chefe da equipe, baixou a cabeça e falou: a cirurgia acaba aqui. Agora a gente precisa ir até o marido e pedir autorização para amputar a perna dela. E nesse momento, tinha um médico operando numa outra sala. Acabou a cirurgia dele e ele entrou na sala onde eu estava sendo operada. E ele falou: eu trouxe um kit a mais e eu não usei na minha paciente. Vocês não querem tentar? E eles falaram: a gente não pode abrir um quarto kit, nós já inutilizamos 3. E Juliana falou: por favor, é a chance da minha tia. E eles abriram. E essa peça encaixou. Ele é Deus. Ele é Deus. Todos naquele centro cirúrgico foram tocados. Todos naquele centro cirúrgico entenderam que tinha alguém muito maior, muito melhor, muito mais poderoso e que tinha um propósito: salvar vidas. Esse é o meu propósito, esse é o seu propósito: brilhar, refletir e confiar. Foi para isso que você foi chamado. Fica de pé. Os fotógrafos acabam ficando muito frustrados comigo. Falo, choro, né? E aí as caras são as piores. Não sai uma foto boa. Queridas, aproveita esse momento. Entre em contato com você.
Entre em contato com o nosso Deus, o seu Pai, o seu Senhor, o seu amado, o seu Salvador. Se você está passando por um poço, Ele está com você. Se você está passando por uma tentação, como na casa de Potifar, Ele está com você. Se você está na prisão, Ele está com você. Entre em contato com Ele. Diga para Ele que você está aberto ao treinamento, ao processo, ao quebrantamento e à transformação que Ele tanto deseja fazer.